E agora eu vou começar com o intérprete daqueles de tradução simultânea, que é intérprete que é muito difícil. Nós temos aqui o marido da Miriam Clark, o Jaime, que é também tradutor simultâneo. Tem uma amiga, Ana Paula Ferreira, do Consulado Americano, que também é craque nisso. E hoje eu vou começar com mais um, porque é uma profissão complicada, tem que ter um reflexo, inclusive, sabe? Tudo em cima para poder traduzir sem se atrapalhar. Eu vou começar com Ulisses Webb de Carvalho. Está lançando aqui Dicionário das Palavras que Enganam, em inglês, pela editora Campos, um guia de palavras que parecem uma coisa e significam outra. E esse outro livro aqui, que é Dicionário dos Erros Mais Comuns em Inglês. Eu gostei dessa ilustração aqui do jeito no telefone. Um guia para falar e escrever corretamente, também pela editora Campos. Aquilo que eu falei quando eu te apresentei é porque é realmente difícil esse negócio da tradução simultânea, não é? São várias habilidades que a pessoa tem que ter, além de conhecer as duas línguas muito bem, evidentemente, a língua de origem e a língua de chegada. Tem que ter uma rapidez de raciocínio muito grande. Tem que saber suportar a pressão, porque você tem ali 2, 3 segundos para tomar uma decisão. Tem que ter um bom conhecimento geral, porque às vezes numa palestra sobre economia a pessoa pode fazer uma citação sobre filosofia, sobre beisebol, sobre geopolítica, pode aparecer qualquer coisa no evento, você tem que estar, de uma certa forma, preparado, além do conhecimento técnico específico para um determinado evento. Agora, vocês não têm, por exemplo, um determinado código de certas frases ou traduções que vocês já têm guardados, que encaixam em qualquer coisa para dar tempo de pensar? Exato. Você tem algumas... Por exemplo? São soluções que você dá no momento. Por exemplo, às vezes você pega... Porque nem sempre você traduz um orador profissional, um professor que está habituado a falar em público. Então, às vezes você pega uma pessoa que está muito nervosa, um estrangeiro, por exemplo, falando inglês, com um sotaque muito carregado. Então, você cria alguns mecanismos para você falar uma frase que não seja comprometedora. Mas, por exemplo, qual seria uma frase dessas? Por exemplo, se você fala que... se o cara dá, por exemplo, o nome de uma peça, né, está falando sobre o motor de um carro, etc. Você, em vez de falar o nome da peça, se você não ouviu bem, você pode usar palavras como um dispositivo, uma peça, né, uma parte, e aí você já faz aquela cara de desespero para o colega que está do teu lado. Sempre trabalhamos em dupla, né? E esse colega pode consultar um glossário. Ou pode rir de você. Pode rir e falar assim, tá aí, né? Ou então escrever, né? Porque a gente sempre trabalha assim com um bloquinho de notas ao lado. Mas não tem frases inteiras? Por exemplo, o sujeito está lá dizendo assim, e de repente deu um problema no eixo cardan. Aí você, enquanto pensa em cardan, você diz assim, e de repente aconteceu uma coisa curiosa que eu me lembro muito bem, foi que deu um problema no eixo cardan. Pode isso? Pode fazer isso. E eu tenho, inclusive, um exemplo em que aconteceu uma situação extrema, né? Qual eu estava trabalhando num evento... Perdão, antes de mais nada, sem querer te interromper e já interrompendo, você traduz de que línguas para que línguas? Eu faço inglês, português e de volta e faço espanhol passivo, né? Escuto espanhol e traduzo ou para português ou para inglês. Eu ainda não faço espanhol. Teve um incidente curioso com um coreano, não teve? Mas antes, o que você ia contar? Não, era justamente isso. Era um incidente curioso com esse evento. Era uma comemoração, várias equipes dessa fábrica, dessa empresa, que por razões óbvias não vou mencionar o nome, estavam vindo para o Brasil para uma comemoração. Eles estavam apresentando projetos bem-sucedidos em várias regiões do mundo e a pessoa contava lá o histórico, o projeto, o que eles tinham descoberto, que economia que tinha gerado aquele projeto, etc. Ganhavam um troféuzinho, tiravam uma foto com o presidente, um abraço. E o último cidadão, o último projeto que foi apresentado foi desse cidadão japonês, um operário que não falava inglês, nada. E ele preparou uma... O operário era o quê? Japonês. Né? E era... Ia falar inglês, ele ia falar inglês, ele ia apresentar o projeto dele, qual é a solução que ele tinha encontrado, iria receber lá o prêmio, etc. Ia falar inglês. Como não falava inglês, ele arrumou uma transcrição fonética, né?
aquela transcrição que tem no dicionário, né, de inglês, português, como logo se depois das pronuncia. palavras, como se pronuncia. E isso, para quem não conhece a língua, a pontuação vai para o espaço, claro. a entonação, ou seja, é impossível. E eu estava sozinho, porque era o último evento do dia, minha colega tinha ido embora um pouco antes, sozinho. Ele falou a primeira frase, eu não entendi absolutamente nada. Nenhuma palavra. Porque às vezes com 2, 3 palavras você monta uma história, você pega o sentido. Nada. Eu falei, bom, vou esperar a segunda frase para ver o que acontece. Falou a segunda, nada. Eu fiquei naquele dilema, o que eu faço? Aviso os participantes que não dá para entender, não traduz e desliga o microfone? Essa é Ou finge que quebrou o equipamento. Essa é a conduta ética que a gente tem que tomar. Quando não dá para entender, você para e pronto. Aí eu pensei, falei, bom, uma saia justa dessa, é uma comemoração, ninguém vai decidir nenhum futuro de nenhum país depois de uma apresentação dessa. Eu falei assim, muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os organizadores pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui no Brasil pela primeira vez, um país maravilhoso, um povo muito hospitaleiro, e eu vou apresentar aqui o meu... E comecei. Eu só via o slide, né, a apresentação em PowerPoint, que graças a Deus estava em inglês, e eu segui assim, a apresentação durou 40 minutos. E eu fui fazendo assim, só pelo slide, tateando, falando essas frases neutras, né? E em um determinado ponto da apresentação, o título do slide era Solution, que é solução, e ele falou Solution, assim, alguma coisa, mais ou menos Solution! Solution! E apareceu uma foto de uma peça, né? E eu falei assim, como podemos observar, esse foi o dispositivo que criamos para definitivamente solucionar o problema. E a hora que eu falei a palavra definitivamente, apareceu uma animação, um X vermelho em cima da foto. Aí eu falei assim, como evidentemente podemos observar, não deu certo, mas nem por isso deixamos de continuar batalhando para buscar a solução. E foi assim até o final, né? No final dos 40 minutos de sufoco, ele foi super aplaudido, né? E eu dentro da cabine fazia assim, né? Muito obrigado, muito obrigado. Eu fiz a apresentação inteira. Esse é um caso extremo. E o né? colega do teu lado, as gargalhadas? Não, nesse dia eu estava sozinho. Eu estava sozinho, porque era a última apresentação do dia. Como ia ser meia hora, 40 minutos, minha colega pediu para sair mais cedo e eu acabei ficando sozinho. E aí... E o Sheik foi elogiadíssimo. Foi elogiadíssimo, foi super aplaudido e... Você não tentou depois pegar o papel para ver o que estava escrito? Não dá. É a transcrição fonética para o japonês, né? Então, não, outro dia eu estive aqui com o Circo da China, fiz a primeira, primeira transferência fonética que mandaram pelo e-mail. Era impossível, porque não pode ser verdade. Isso aqui não pode ser verdade, que estava uá, pipi, cocô. Eu digo, não pode. Não dá. Isso não pode ser Circo Nacional da China. Isso acontece com relativa frequência, viu, Jô? Porque a impressão que as pessoas têm é que você vai sempre traduzir um palco, um orador profissional, um consultor. E nem sempre, né? E não é assim, já traduzi até em lixão, em usina hidrelétrica, dentro daqueles túneis de inspeção em barragem, 3 quilômetros para baixo. E o chinês, japonês... Depois eu peguei um chinês aqui que era tradutor para o espanhol. Aí ele no camarim, que ele mora na Argentina, aí eu falei, como é que se fala com você e o Circo Nacional da China? Aí ele foi falando e eu fui escrevendo, né? Aí quando terminou, ele falou de novo, eu ouvi bem e falei para ele. Eu fiz assim para ele. Ele falou... Mais ou menos. Não dá, não